Quem está feliz aqui hoje nessa noite? Aqui não tem espaço para tristeza, amém? Amém. Então tá bom. Gente, vamos abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. A partir do verso 1. Josué é o 6º livro da Bíblia, capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre uma mulher improvável. Tem mulher improvável aqui hoje? Eu sou uma, gente. Teve anos da minha vida que nem em mim eu acreditava, viu? Então eu estou pregando para mim hoje também. Amém? Eu quero falar sobre uma mulher que ela decidiu. Fala assim comigo, decidiu mudar de vida. Isso. Uma mulher que decidiu não só mudar a sua história, mas uma mulher que também mudou a história da sua família. Amém? Todas acharam aí? Você que não achou, pode acompanhar aí nos painéis. Vamos colocar ali? Gente, olha a Thalita, que linda ali no teclado. Nós estamos chique, viu? Gente, você que não achou, pode acompanhar ali. O texto vai dizer assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta, diz assim comigo, prostituta, chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui nesta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço. Diz assim comigo, terraço. Vão guardando aí. E os tinha escondido sobre os talos de linha que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um grande medo, um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Oque, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perdemos a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Até aqui, queridas. Pode fechar os teus olhos. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós desejamos ouvir a tua voz, a voz que cala os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições. Senhor, que seja uma noite de transformação, de cura, de libertação, que seja uma noite de milagre, Deus. Espírito Santo, venha, Senhor, falar aos nossos corações. Marque, Senhor, as nossas vidas hoje de uma forma sobrenatural, e assim nós cremos na tua palavra. Amém. Pode se assentarem. O livro de Josué, capítulo 1, é um texto muito conhecido. Eu acredito que todas aqui conhecem a história. E aqui vai nos contar no capítulo 1 que após a morte de Moisés, Josué ele vai assumir a liderança do seu povo. E naquele momento onde Josué ele recebe uma ordem de Deus, e Deus vai dizer assim para ele: Josué, como prometi a Moisés, agora você e todo o seu povo se preparem, porque vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão até a terra que eu prometi a vocês. Ele recebeu essa ordem do Senhor. Então Josué ali caladinho, ele recebe a palavra de Deus e ele obedece.
E há um momento que ele obedece, ele prossegue para a terra prometida. Ele prossegue e vai enfrentar aquele momento difícil. Porque a Bíblia vai dizer que eles tinham que enfrentar várias terras. Mas agora no capítulo 2, que foi o texto ao qual lemos, nós vamos ver o primeiro obstáculo de Josué. E qual que é o primeiro obstáculo? Enfrentar a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade muito conhecida porque era uma cidade fortificada. Uma cidade cheia de muralhas, cheia de muros altos, grandes, largos. Uma cidade totalmente impossível aos nossos olhos de enfrentar. Mas Josué, gente, com muita sabedoria e experiência, porque Josué ele foi um dos 12 espias que voltaram ali, dando boas notícias a Moisés, e com uma direção de Deus, o que ele vai fazer? Ele pega 2 espias e vai falar assim, vai lá na terra espionar. Vai lá ver como que é essa terra, como que é essa cidade de Jericó. E o texto vai dizer aqui para nós que ele entra na casa de quem? Na casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe, gente, era uma mulher cananita, uma mulher pagã que adorava outros deuses. O significado do seu nome é insolência, vastidão. E no hebraico, o significado do seu nome é espaçosa. Gente, olha o significado do nome dela. Coitada. O nome aqui, o significado já disse. Ela era uma prostituta, uma improvável. Uma improvável aos meus olhos e aos seus olhos. Porque ter uma profissão de prostituta, ninguém deseja e ninguém quer. Ninguém almeja. Se naquele tempo havia muito preconceito, você imagina o que essa mulher passou. Onde o machismo reinava muito. Então aqui, que eu quero perguntar a vocês, por que será que os espias escolheram a casa de Raabe? E eu fiquei perguntando a Deus, por que os espias escolheram a casa de Raabe? Primeiro porque já tem as mãos de Deus ali. Segundo, a casa de Raabe, ela foi construída em cima de um muro. Então era uma casa de fácil acesso quando você vinha do Rio Jordão. Era de fácil acesso. E o terceiro era uma casa movimentada. Uma casa de prostituta tem o quê? Homens. Movimentada. Uma casa cheia de mercadores. Que mercadores? Aqueles que vinham vender na porta da cidade. E eu imagino aqueles homens frequentando a casa de Raabe. E naquele momento que eles frequentam a casa de Raabe, chegam notícias. E qual notícia? De um Deus poderoso. E eu imagino aqueles homens chegando cada vez mais com notícias a ela. E dizendo assim, Raabe, você soube sobre o Mar Vermelho? Você soube que Deus abriu um mar vermelho para o povo de Israel passar? E eu imagino aquela mulher chocada. Como assim? Sim, ele abriu o mar vermelho para eles passarem. Eles enfrentaram um deserto de 40 anos. E maná do céu caía para eles. Eram mais de 3 milhões de pessoas. E a nuvem durante o dia cobriam eles. E um fogo durante a noite iluminava eles. Eu imagino aquela mulher ficando impactada com o que ela ouvia. Sabe por quê? Porque enquanto ela ouvia, ela crê. Ela creu. Ela ouviu e não apenas ouviu, ela escutou. Porque ouvir é sinal de ruído, som. Escutar é você guardar e praticar. Ela ouviu e escutou. E eu imagino aquela mulher dizendo, mas como Deus fez isso? Como pode um Deus fazer isso? Que Deus é esse? Ela tinha ouvido várias coisas. Deixa eu dizer algo para vocês. Ela não tem o que nós temos hoje. Hoje nós temos Bíblia. Joyce, nós temos livros, nós temos pregações. E o que aquela mulher tinha? Ela apenas ouviu. Quantas vezes eu e você está aqui, você ouve, mas entra por aqui, sai por aqui? Você está aqui, ouve uma palavra domingo e segunda você age totalmente diferente do que você ouviu. Aquela mulher era uma mulher pagã, ela não conhecia Deus. Uma mulher que nasceu em berço pagã, não conhece nada de Deus. Não nasceu em berço já, não, ela é uma mulher pagã, cananita. Mas ela creu.
E a Bíblia vai dizer que quando eles entram na casa de Raabe, eles não apenas entram. O texto vai dizer que eles dormem. Aí algumas vai dizer, nossa, bispa dormiu na casa de uma prostituta? Dormiu. Sabe por que ele dormiu na casa de uma prostituta? Porque o texto diz que ele dormiu, não diz que dormiu com ela. Sabe por quê? O ambiente não diz quem você é. Você que diz quem você é com as suas atitudes. Eles foram ali com um propósito. Tem lugares que você vai ter que entrar com um propósito. Eles foram ali amando de Deus com um propósito. Então não importa se um dia você precisa entrar lá numa balada para evangelizar. Se Deus mandar, vai lá, evangeliza. Se um dia Deus te mandar você lá no prostíbulo, vai lá e entra e evangeliza aquela mulher. Eles foram ali com um propósito. Deus mandou eles irem. Eles não escolheram a casa de Raabe por acaso. Deus queria transformar a vida dela. Deus tinha algo para entregar para a vida dela. E a notícia chegou rápido ao rei, gente. Chega rápido. Porque eles foram vestidos escondidos, mas ali suspeitaram dele. E a notícia chegou rápido ao rei. E o rei vai fazer o quê? Ele manda uma carta para Raabe. O texto diz no versículo 2 que a primeira atitude do rei é enviar uma mensagem a Raabe dizendo: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois eles vieram espionar a terra. E o texto diz o que Raabe fez. O que Raabe fez? Quem lembra? O que Raabe fez? Escondeu. E por que ela esconde? Quem sabe? Por que ela esconde aqueles homens? Pelos feitos. Ela esconde aqueles homens pelos sinais que ela ouviu. Você entendeu que ela não só ouviu, ela escutou? Ela percebeu que aqueles homens eram diferentes. Aqueles homens eram diferentes. Deixa eu deixar já um conselho aqui para vocês. Não é tudo que acontece lá na sua casa que você tem que falar para os outros. Pode ser sua mãe entrar na sua casa. Se Deus mandou você calar, se cala. Aqueles homens entram lá e ela diz não para o rei. Nossa, ela poderia ser morta. Você sabia que ela podia ser morta, aniquilada na frente de toda a cidade? E ela diz não ao rei. Sabe por que ela diz não? Porque ela entendeu para quem ela precisava falar o sim dela. Ela entendeu. Muitas vezes você vai ter que diferenciar quando você tem que falar não e quando você tem que falar sim. Muitas vezes nós vamos receber ordens estranhas de Deus, sabia? Mas você precisa obedecer. Muitas vezes nós precisamos se calar, fechar a matraca, gente. Fechar isso aqui, ó, linguinha, põe para dentro, fecha. Segredo. Ela não poderia falar que aqueles homens estariam lá. Ela entendeu que algo diferente aconteceu naquele lugar. Quantos homens entram na casa de Raabe, mas aqueles era diferente. Quem tem luz, gente, você pode chegar num lugar, o lugar é transformado. Às vezes você chega num lugar carregado assim, mas você sente. Aqueles homens eram luz. O William Cooper, um teólogo, vai dizer que uma meretriz foi escolhida para ajudar na conquista. Foi um evento totalmente estranho, mas afinal Deus sempre opera de maneira misteriosa para realizar as suas maravilhas. Deus muitas vezes vai agir na contramão de tudo, diferente de tudo que você pediu, de tudo que você imaginou, tudo diferente. Tudo diferente. E o texto vai dizer que quando os espiãos entram na sua casa e a suspeita chega, aonde que ela leva aqueles homens? Versículo 6 vai dizer, coloca aqui nos painéis para mim, versículo 6. Para onde que ela leva os espias? Vamos ler comigo aqui. Versículo 6. Ela, porém, os tinha levado para onde? Fala de novo, gente. Terraço é aonde? Terraço fala de lugar superior. Ela não levou aqueles homens em qualquer lugar. Ela poderia muito bem levar aqueles homens lá no porão da sua casa. Porque naquele tempo, as casas tinham porão. Você levantava assim, ó, e descia uma escadinha. Quem já viu isso aqui? Mas ela entendeu quem ela estava recebendo na casa dela. Ela entendeu que pessoa que tem visão fica em cima, não fica embaixo.
Ela conseguiu diferenciar que aqueles homens não estão embaixo, estão em cima. Ela reconhece. E ela reconhece o quê, bispa? A grandeza do Deus deles. Ela reconhece, Raabe, ela resolveu acreditar. E deixa eu dizer algo aqui: quem acredita governa. Quem tem iniciativa governa. E quem tem fé governa. Aquela mulher acreditou. Aquela mulher reconheceu. Todo mundo, toda a cidade de Jericó ouviu falar dos feitos de Deus, mas ninguém reconheceu, só ela. Por isso que ela foi salva e os outros não. Toda aquela cidade poderia ter conhecido a grandeza de Deus, ouvindo todos aqueles rumores, mas ninguém acreditou, só ela acreditou. E sabe o que eu entendi? Que só abre a porta para quem acredita. Deus só vai abrir uma porta na sua vida, Deus só vai realizar um sonho na sua vida, Deus só vai fazer um milagre na sua vida se você acreditar. Não adianta você acreditar e sua mãe não. Você precisa acreditar. Não adianta você ter um sonho e você não crer nesse sonho que vai se realizar na sua vida. Você precisa acreditar no impossível. Aí você tem um sonho lá, eu tenho um sonho, o seu marido crê e você não, do que adianta? Eu imagino Raabe dizendo assim: eu ouvi tantas notícias, mas eu resolvi não só mais ouvir, mas viver. Eu resolvi viver e experimentar o que esse Deus faz. E o texto vai dizer, a Bíblia vai nos dizer que quando ela sobe, porque o texto vai dizer que ela sobe até o terraço. E o versículo 8 vai dizer: sei que o Senhor lhes deu essa terra. O que ela fez aqui? Ela reconheceu. Reconheceu ou não reconheceu? Reconheceu. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou. O Senhor Deus é o Deus em cima nos céus e na terra. Gente, você percebe aqui nesse versículo que os espias não falam nada e ela já está profetizando? O Senhor lhes deu essa terra. Gente, eu estou falando que uma prostituta, ela profetizou. Uma mulher que não conhece a Deus, ela já disse: o Senhor lhes deu essa terra. Ele lhe deu. Ela acreditou. Ela já profetiza. Ela reconhecendo aqui a grandeza do Deus dele. Ela teve fé. Ela teve mais fé, gente, do que aqueles 10 espias de Moisés que voltaram assim: a terra é ruim, a terra não é boa, a terra tem muito gigante, a terra tem muita muralha. Ela teve mais fé. Pastora Rosa, ela teve mais fé do que aqueles espias. Uma mulher que nem conhecia Deus. Historicamente, os estudos vão dizer que aquela terra era mesmo realmente e quase impossível de se enfrentar. Vários reis tentaram conquistar a terra de Jericó e não conseguiu. Eu imagino Raabe lá no terraço da sua casa, olhando assim: mais um rei vai querer enfrentar Jericó? Quantas vezes essa mulher deve ter dito isso? Mas quando ela vê aqueles homens, algo diferente nele, ela vira para ele e diz: Deus lhes deu essa terra. Agora foi algo diferente. Não foi mais um rei comum, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Ela entendeu, Raabe reconhece. E sabe o que é lindo de ver aqui? Que quando Raabe vai falar com aqueles espias, nenhum momento ela fala sobre o seu povo, porque ela entendeu que eles são pecadores, são pagãos e não querem reconhecer o único Deus que é verdadeiro. Eles preferem ainda se dobrar aos deuses de Baals. E eu imagino aquela mulher dizendo assim: que tenha juízo mesmo sobre essa terra. Porque eu decidi acreditar, eu decidi ter fé e viver o que Deus tem para a minha vida.
E aqui eu quero compartilhar com vocês duas virtudes que essa mulher vai nos ensinar e que elas precisam dar do nosso lado. São duas virtudes comuns, mas hoje eu vim relembrar vocês. A primeira virtude de Raabe, ela creu. Ela crê. A palavra crer no hebraico é ter certeza, e ela teve certeza. Raabe, quando recebe ali os 2 espias na sua casa, ela teve certeza que eles eram diferentes. Ela não teve dúvida. Ela não teve dúvida porque eles nem conversaram. Ela já subiu com eles para o terraço. Ela só conversa com eles depois que esconde eles. E a Bíblia diz que antes deles se deitarem, ela sobe ao terraço e diz a eles: eu quero que Deus tenha misericórdia de mim. Aquela mulher, ela reconhece a sua fraqueza. A palavra misericórdia, ela é uma união de 2 palavras: miséria e córdia. Córdia vem da palavra cardíaco, coração. Misericórdia vem de miserável. É você pegar um miserável e colocar no seu coração. Amar quem não merece. Sabe quando você tem que amar quem não merece? É quando nós menos merecemos amor. É quando nós mais precisamos ser amadas. Quando você menos merece ser amada, é quando você mais precisa desse amor. E eu imagino Raabe se sentindo assim, desprezada, humilhada. Os homens só usavam ela. Ela não tinha valor naquela sociedade. Eu acredito que ela não tinha valor nem para a sua família. E quando ela menos merecia ser amada, Deus veio e amou ela. Mas sabe por que Deus amou ela? Porque ela resolveu crer. Ela deu uma oportunidade para ouvir aquilo que Deus colocou dentro da casa dela. Ela acreditou. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa, vocês entenderam? Tem recompensa para aqueles que o buscam. Você precisa crer. Quando você crê, vai ter recompensa. E deixa eu dizer algo aqui: Deus não faz escolhas. Deus não tem escolha. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhas mais bonitinhas, mais preparadas, mais inteligentes. Para aquela que sabe falar, para aquela que faz uma teologia ou faz uma faculdade, ou para aquela que tem um título de pastor, não. Deus dá oportunidade para quem crê. Para quem crê. Aquela mulher nem conhecia Deus, ela ouviu falar. Raabe crê, gente. Naquele momento foi algo tão lindo, tão extraordinário. Foi algo verdadeiro. Quando ela crê que aqueles homens eram diferentes, foi algo genuíno, algo que veio aqui, do coração. E Deus, ele sonda o coração. Hebreus 11:31 vai dizer que pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Vocês estão entendendo aqui, gente? Aquela mulher, ela marcou uma geração. O nome da Raabe foi escrito 3 vezes no Novo Testamento. Ela marcou a sua geração. Tiago 2:25 vai dizer: caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Quando ela acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Raabe, ela não só teve fé, ela teve obras. Primeiro ela crê, depois ela tem obras. Ela recebeu aqueles homens de Deus dentro da sua casa. E Raabe, gente, ela entrou para a história dos homens da fé, mulheres de fé. Gente, você tem noção disso? Isso não é para qualquer um, não. Ela entrou nas histórias dos heróis da fé. É como se fosse lá, fora do Brasil, lá na Calçada da Fama, que eu não sei nem que país que é a Calçada da Fama. Essa mulher marcou a sua geração. E sabe o que é mais lindo ainda? Que só 2 mulheres aparecem na história do Heróis da Fé: Sara e Raabe. Sara, uma mulher que usou
Uma mulher que usou o seu ventre para gerar. Uma mulher que teve fé. Hebreus 11:11 vai dizer que pela fé considerou fiel aquele que tinha feito a promessa a ela. Raabe, uma mulher que não usou seu corpo para gerar, mas usou para vender, uma prostituta. Uma mulher que não adorava a Deus, mas por ela crer. Uma mulher que não tinha nada em comum com Sara, mas aos olhos de Deus tinha. Sabe por quê? Ela resolveu entregar sua vida a Deus. Ela resolveu entregar os seus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos, o seu corpo, os seus sentimentos, as suas vontades. Ela entregou tudo a Deus. E o que eu e você temos entregado a Deus? Será que você tem entregado a sua vida de corpo e alma a Deus? Será que você tem entregado os seus talentos a Deus? Será que você tem entregado o seu corpo a Deus? Será que você tem entregado o seu smartphone, o seu iPhone a Deus? Ou tem mistério aí? Porque você pode esconder aos nossos olhos, mas de Deus não. Aquela mulher tomou uma decisão, gente. Decisões definem destinos. Ela soube renunciar àquela vida que ela levava. Ana, por crer, ela gerou. Um dia Ana creu no milagre dela e ela gerou. Davi, por crer, ele derrubou os gigantes, aquilo que era impossível aos seus olhos. Você lembra do carcereiro? Lá na carta de Filipos, quando ele está lá na prisão, aterrorizado, ele vai dizer assim a Paulo: o que eu preciso para ser salvo? Paulo vai dizer assim a ele: se ele precisa crer. E quando você crê, você e sua casa será salva. Sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Vocês estão conseguindo entender aqui? Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa sair daqui hoje acreditando no seu milagre. Você precisa acreditar hoje que aquele que é impossível aos seus olhos, para Deus não é impossível. Jesus, ele quis fazer milagre, gente, lá na cidade de Nazaré. Ele não conseguiu fazer milagre porque o povo não creu. Eles não creram em Deus. E eles eram filhos de Maria. A incredulidade é impossível você chegar no seu milagre. Quando a incredulidade estiver aqui, você esquece que milagre não vai existir. Deus quis fazer, mas não pôde fazer porque não acreditaram. Muitas pessoas não viveram milagres ainda porque não acreditam. Não teve fé o suficiente para acreditar no milagre. Quantas mulheres, homens de Deus que perderam, gente, a fé. Hoje nós vivemos uma geração líquida que não acredita mais, do nada desanima, não acredita. Eu estou há anos orando. E quem mandou você parar de orar? Alguém mandou você parar de orar? Ana foi mãe na velhice. Sara foi mãe na velhice. Aí tudo você quer desistir. Se você desistir, você nunca vai alcançar. Porque só alcança quem acredita. Só acredita quem resiste. Quem tem resiliência. E cadê a sua fé? Aonde a sua fé está depositada? A sua fé não é um amuleto da sorte que você lê lá nos livrinhos, que tem que andar lá no bolso, dentro da sua bolsa. Fé é você acreditar no impossível. É você acreditar que aquilo que você muitas vezes está assim, Deus pode fazer. Muitas vezes as nossas mãos não podem, mas Deus pode. Muitas vezes vai ter situações que você vai ter que tirar a sua mão e exercitar a sua fé. Não é mais a sua boca e as suas mãos, é a sua fé. A fé é acreditar no impossível, amém? A segunda virtude de Raabe, ela agiu. Diz assim comigo, ela agiu. Ela não só creu, mas ela agiu. Raabe, ela toma uma atitude que mudou a sua história e a história da sua família. O versículo 12 vai dizer assim a nós: jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Olha um parênteses aqui, ela não pensou só nela, tá? No seu umbiguinho aqui, ó. Ela pensou na família. Outra coisa, ela não morava com os pais dela, porque ela tinha um prostíbulo. Ela poderia muito bem subir lá em cima e falar: jura em mim, tenha, Senhor, misericórdia de mim. Mas ela diz assim:
também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Livre-me-nos da morte. Aquela mulher, ela agiu, sabe por quê? Só do momento que ela sobe até aquele terraço, ela tem a ousadia de subir. Sabe por que ela tem ousadia? Aqueles espias eram inimigos aos olhos de todos. Era ou não era? É a mesma coisa de um ladrão entrar lá na sua casa e você querer negociar com eles. Mas ela agiu, ela sentiu algo diferente, ela foi ousada. Ela teve atitude. Raabe, ela soube falar não na hora certa. Ela falou não mesmo. Ela não teve medo, aquela mulher teve ousadia. Se o rei soubesse que ela escondeu aquela mulher, coitada dela. Mas ela entendeu, gente, de uma maneira simples, mas extraordinária, porque Deus, ele sonda coração. De uma forma extraordinária, ela mudou toda a trajetória da sua vida e a trajetória da sua família. E a pergunta que eu quero fazer a vocês hoje é: o que vocês têm feito quando a sua família está em risco? O que você tem feito? Sabe quando a luz amarela começa a piscar assim? Sinal de atenção, sinal de perigo, sinal que não tem algo normal acontecendo ali. O que você faz? Aquela mulher entendeu que eles chegaram ali e eles vieram espionar a terra. E eles vieram espionar a terra porque eles queriam tomar aquela terra. E que todos aqueles que não acreditavam iam morrer. E o que você tem feito quando a sua família está em risco? Você pensa só no seu umbigo? Você pensa só em você? Quando você percebe que a sua relação conjugal não está bem, ou a relação com o seu marido não está legal, não tem mais relação de pai e filho, para você que é solteira, você não tem nem diálogo mais com o seu pai, o que você faz? Você fica em cima do muro, parada ali assim, ó, fingindo que não está acontecendo nada, inerte, se fazendo de sonsa ali, não está acontecendo nada, a casa está caindo. O seu casamento está à beira de um precipício. E o que você está fazendo? Está tudo se desmoronando. Aquela cidade toda vai se desmoronar. E o que você faz? O que eu e você temos feito para salvar a nossa família? Para salvar os nossos filhos, as nossas irmãs, os nossos irmãos? O que nós temos feito? Aquilo que te assusta, aquilo que te preocupa, aquilo que te descabela, te deixa você agoniada, nervosa, o que você faz? Aquilo te paralisa, ou quando você vê uma circunstância como essa, você decide agir? Você decide se levantar, você decide se posicionar, você decide acreditar. Você decide acreditar e falar: Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a história do meu casamento. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai mudar a história da vida do meu filho. Eu sei que o Senhor tem um milagre, o Senhor tem um chamado para a vida dele. O que você faz? Será que você é uma mulher de pouca fé, ou você é uma mulher que tem fé? Você é uma mulher que frequenta a igreja, ou você é uma mulher que vem aqui, mas acredita, escuta, ouve, guarda no coração, pratica? O que nós temos feito? O que você tem feito? Seu marido chega nervoso, o que você tem feito para salvar o seu casamento? Para permanecer a paz dentro do seu lar? Sabe o que é lindo? Porque aquela mulher, a casa dela era em cima do muro. E eu imagino naquele momento ela dizendo assim: eu decido sair de cima desse muro, eu não quero mais. Eu decido mudar de vida, eu decido mudar de história. Ela não quer mais aquela vida, ela reagiu. Ela decidiu escrever uma nova história, acreditar num Deus que era poderoso, que tira do pó o homem, que levanta o caído, que cura o cego, que faz milagre. Ela decidiu acreditar. E sabe o que eu aprendi, gente? Eu ouvi isso uma vez, e é a primeira vez que eu estou aplicando isso aqui na minha mensagem. Toda crise é uma encruzilhada. E essa crise chega para todo mundo. Esse momento vai chegar para todo mundo. Em qualquer momento da sua vida pode chegar. Se já não chegou, vai chegar. E quando chegar o momento dessa encruzilhada aqui, você vai decidir se você desce a ladeira do fracasso ou você sobe para uma conquista extraordinária. Essa decisão está com você.
Essa decisão é sua e minha. O que você faz? Você fica ali prostadinho ou você decide acreditar? Você vai lá descer mesmo a ladeira mesmo ali do fracasso? Ou você vai se levantar e vai deixar uma geração, um legado de uma mulher de fé, uma mulher que acreditou? Todas nós vamos ter encruzilhadas, mas você vai decidir para onde você vai. Raabe, ela decidiu viver o novo. Versículo 15 vai dizer, então Raabe os ajudou a descer pela janela com a corda. Diz assim comigo, uma corda. Pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E ela lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Esconde-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão prosseguir o seu caminho. E os homens lhe disseram, estamos livres dos juramentos que você fez. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão. Repare que no versículo 15 fala corda. No versículo 18 fala cordão vermelho. Na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Eu imagino aqueles espiões dizendo assim para ela assim, olha, se aquela corda que você usou para nos salvar, você não pegar ela, no versículo aqui vai dizer que este cordão, eles descem pela corda, vou interpretar aqui para vocês entenderem, eles descem por uma corda, mas quando eles entregam a Raabe, não é mais corda, é cordão. Espera aí que vocês vão entender. E o cordão, eles descrevem da cor vermelha. A cor vermelha representa o sangue. Escuta aí. Só as que têm fé vai receber. E ele vai dizer assim a ela, ele precisa ser pendurado na sua janela. Porque quando o exército invadir a Jericó, este cordão precisa estar na porta. Porque aonde tiver esse cordão não tem morte, não tem danos, mas tem salvação. Repare que quando eles descem, chama corda. Quando eles sobem, é cordão. A palavra cordão no hebraico significa esperança. Eles vieram trazer esperança. Eles vieram trazer um tempo novo sobre a vida dela. Ela pendura, sabe o que é mais lindo ainda? Que o texto vai dizer assim, ó. Assim como na saída do povo do Egito, que tiveram que colocar o sangue do cordeiro pendurado sobre os braus das portas, assim ela fez, porque aquele sangue simbolizava a aliança entre o homem e Deus. Ela fez uma aliança com aqueles homens. Oh, será que vocês estão entendendo isso aqui? Raabe responde a eles, seja como vocês disseram. Assim ela os despediu e eles partiram. Olha isso, depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Assim que eles saíram, ela correu pendurar aquele cordão vermelho. Sabe o que ela nos ensina aqui? Ela não ficou pensando, será? Eu não estou acreditando muito naquilo que o pastor falou. Ela reagiu. Aqueles homens saíram e ela já pegou aquele cordão assim. Eu imagino ela desesperada. Meu Deus, eu quero mudar de vida. E ela pendura aquele cordão ali, gente. Ela não ficou pensando. Não, ela agiu. E ela agiu de imediato. Deus só vai dar oportunidades pra gente, quando a gente reconhecer, a gente tiver atitude. Você só vai chegar no propósito que Deus tem para vocês quando você obedecer o que Deus mandou. Você percebe que ela nem questiona, gente. Eu sei que muitas vezes o desânimo bate na nossa vida. A tristeza bate na sua vida. Como na minha. Não pense só porque eu estou aqui em cima, porque eu tenho um título de pastor, eu sou igual a vocês. Eu tenho crise, eu choro, eu tenho desânimo. Já pensei em desistir, já pensei em parar. Já pensei em várias coisas. Quantas vezes nós pensamos aqui em levantar a bandeira branca, Senhor, eu não vou conseguir mais. Eu desisto do meu casamento, eu desisto desse trabalho. Mas hoje, gente, dia 18 de fevereiro de 2022,
Você que entrou aqui hoje querendo levantar a bandeira branca, você vai pegar um cordão vermelho, vai pendurar lá na janela da sua casa, porque tem esperança entrando dentro do seu lar, tem esperança chegando lá para sua casa, tem esperança chegando para o seu casamento, tem esperança na vida dos teus filhos. Ei, Deus fez uma improvável criar uma geração, gente. E o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida? Deus ama os improváveis e é esse que Deus gosta de usar, viu? Há uns anos atrás eu era uma improvável. O bispo já pregava, já tinha sido obreiro e eu assim, ó, eu não acredito em mim. Deus ama usar o improvável. Deus ama pegar você lá de baixo assim, ó, e te levantar. Gente, Raabe entrou para a história dos heróis da fé. Você está entendendo isso aqui? Ah, gente. Como explicar o que Deus faz? Aí eu fiquei imaginando assim hoje, gente, Monique, eu fiquei imaginando. Imagina aquele povo lá de Jericó falando assim, Raabe, o que é esse cordão vermelho aí na sua janela? Por dias, aquele cordão pendurado e o povo perguntando, o que essa mulher louca pendurou esse cordão vermelho aí? E ela dizia, é a minha esperança. Ninguém entendeu nada, gente. Tem coisa que Deus vai falar com você, pastora Altina, que ninguém vai entender. Tem coisas que Deus vai fazer que você não vai ter como explicar. Tem jejum que você faz que você não tem como explicar. Tem ofertas que nós damos a Deus que não tem como explicar. Tem coisas no secreto que eu e você faz que não tem como explicar. O que ela ia falar daquele cordão vermelho? Tem coisas que é você e Deus, assim, ó, secreto. Não entenderam nada. Mas eles não precisam entender, porque quem entendeu e enxergou foi ela, porque a salvação chegou para ela. Tem milagre chegando lá, gente. Tem milagre chegando aqui na Sarando Nações. Você crê no seu milagre? Aleluia! Aquele cordão representava a esperança. Eu imagino aquela mulher dizendo, eu acredito no Deus de Israel. E o texto vai dizer que as trombetas tocam, gente. E eu imagino o pai de Raabe, a mãe de Raabe falando, meu Deus, nós vamos morrer. A cidade está sendo destruída. Mas ela olha aquele cordãozinho assim e diz, calma, tem esperança chegando aqui. Tem esperança chegando aqui, sabe por quê? A Bíblia vai dizer assim, que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Pode estar caindo no céu, pode chegar Covid, pode chegar gripe, pode chegar não sei o que, suína. Se Deus não quiser, você não é atingida. Você não é atingida. De prostituta para uma profetisa. Aquela casa era um prostíbulo, mas agora é lugar de oração. Gente, não é mais um prostíbulo. Eu imagino eles ali orando, Senhor, que não deixa a gente morrer. Senhor, eu creio num Deus de Israel. Eu creio num Deus de milagre, um Deus que faz impossível. Não era mais um prostíbulo, você entendeu? Que ela realmente decidiu mudar de vida. Ela não decidiu mudar falando da boca para fora. Amanhã eu vou para a academia e nunca vai. Amanhã eu vou emagrecer, perder essa pança, e nunca emagreceu. Ela teve atitude, ela agiu. E o mesmo lugar, detalhe, o mesmo lugar que ela viveu momentos terríveis, momentos talvez de abuso, os piores momentos da sua vida, os momentos mais estranhos da sua vida, Deus vai honrar ela lá dentro agora. Ela salva a vida da sua família. Deus vai te honrar lá naquele lugar. No lugar onde te desprezaram, onde não acreditaram em você, onde falaram mal de você, te criticaram, te julgaram. Eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Eu entendi que decisões decidem destinos. E eu aprendi uma verdade. Pessoas fracas, gente, vocês vão escrever isso, vocês vão anotar isso. Porque vocês vão gravar isso no coração de vocês, carimbar. Pessoas fracas, elas pedem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades, mas pessoas extraordinárias criam oportunidades. Muitas vezes você vai ter que criar oportunidades, não vai cair do céu para a sua vida.
Você vai ter que dobrar os seus joelhos, pedir direção de Deus, criar oportunidades para você poder viver o seu milagre. Raabe, além dela crer, ela criou uma oportunidade ali. Você acha que ela falou assim: eu vou mandar esses homens embora? Eu vou levar esses homens para o terraço da minha casa. Ela tomou uma decisão. Ela mudou para sempre a história da sua vida e da sua família. E qual é o futuro que nós mulheres estamos querendo deixar para a nossa próxima geração? Os seus filhos vão olhar para você e vai dizer o que de você? Os seus netos vão dizer o que? Os seus bisnetos vão dizer o que de você? O que vão dizer de mim? Qual o legado que eu quero deixar? Mateus 1,5 vai dizer, olha que lindo isso aqui. Salmão gerou Boaz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Essa prostituta aqui, essa improvável, que ninguém acreditava, que todo mundo apredejava, falava mal, que eu tenho certeza, é mãe de Boaz. Você sabe quem é Boaz? Aquele Boaz que casou com Ruth. Aquele fazendeiro rico, aquele homem crente de verdade, porque aonde ele passava, ele abençoava as pessoas. Um homem que mudou a história de Ruth. Uma mulher improvável, gente. Boaz é filho de uma ex-prostituta. E olha o legado que ela deixou para o filho dela. E sabe o que é mais lindo aqui, gente? Que eu fiquei impactada com isso. Raabe, ela entra na genealogia de Jesus. Nenhuma mulher, escuta bem, nenhuma mulher entrou na genealogia de Jesus, apenas a Raabe. A única, uma mulher improvável, aquela que ninguém acreditava, que ninguém dava moral nenhuma. Mas sabe o que eu entendi? Não existe impossíveis na vida de ninguém quando Deus quer transformar. Quando uma pessoa quer mudar de vida, gente, Deus transforma assim, ó. Sua vida vira assim, ó, uma roda gigante. Você está aqui, amanhã você está aqui, ó. Por uma decisão, ela mudou uma geração inteira. Por uma decisão. E qual foi a decisão que ela fez? Ela fez aliança com a pessoa certa. Vários homens entraram na casa de Raabe. Homens que marcaram, tocar a sua intimidade. Mas aqueles homens entraram e fez uma aliança com ela. E com quem nós temos feito aliança, gente? Aonde você tem depositado as suas alianças? Eu quero finalizar essa noite dizendo: você vai ter que determinar o seu futuro. A sua atitude, a sua fé, a sua incredulidade. Quantas vezes o Senhor falou algo para você? Usou pessoas para falar com você e você não acreditou. Entrou aqui, saiu por aqui, a incredulidade ficou no coração e você não acreditou. Mas enquanto eu estava orando nessa tarde, gente, o Senhor falou que hoje é noite de mudar a história de algumas mulheres aqui hoje. O Senhor quer mudar histórias aqui hoje. Quantas vezes você está sozinha lá com Deus, questionando a Deus, conversando com Deus, chorando na presença de Deus. E você diz assim: Deus, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais essa vida. Hoje o Senhor quer fazer uma aliança com você. O Senhor quer mudar histórias aqui hoje nessa noite. Eu quero te convidar você a fechar os teus olhos. Pode se colocar de pé, queridas. Hoje o Senhor quer que você esquece todo aquele passado. Aquele passado que te aterroriza. Talvez você vai me dizer assim: Bispa, mas a minha família tem uma maldição hereditária na vida. Você vai pendurar aquele cordão vermelho hoje, lá na sua casa, assim, ó. Porque a partir do momento que você crê, a esperança vai chegar. Há esperança de Deus hoje para as nossas vidas. Eu não sei qual é a mulher que entrou aqui hoje querendo levantar a bandeira branca, Deus. Eu não sei qual é a mulher que entrou aqui hoje, Senhor, entristecida, pensando em desistir. Talvez você não está nem se aguentando aí no seu lugar, mas hoje o Senhor chama para fazer uma aliança com você. O Senhor quer fazer uma aliança com você porque Ele tem transformação para a sua vida. Ele tem cura para a sua vida.
Ele tem uma nova história para a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer tirar você da lama e te levar para cima. O Senhor hoje te coloca de pé e diz: filha minha, eu não esqueci de vós. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque quantas mulheres improváveis estão aqui hoje, Senhor. E eu sei que hoje o Senhor levanta uma geração de mulheres, mulheres de fé, mulheres que vão acreditar no seu chamado, que vão acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida, nos sonhos, nas promessas que só os céus podem nos entregar, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Eu não sei, querida, se tem uma mulher aqui hoje que quer fazer uma aliança com Deus. Se o Senhor tocar aí no seu coração, corre aqui na frente. Não tenha vergonha não. Você precisa viver o seu milagre. Você só vai viver o seu milagre quando você crer nele, quando você entregar ele nas mãos de Deus, quando você entregar todas as suas dificuldades, todas as suas angústias a Deus. Eu não sei o que você veio entregar aqui hoje a Deus. Se você precisa entregar os teus sentimentos, os teus sonhos. Eu não sei se você entrou aqui hoje e você precisa entregar o seu casamento a Deus, os teus filhos. Talvez você precise entregar lá, hoje no altar do Senhor, o seu trabalho. E dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso, Senhor, viver o impossível na minha vida, Deus. Eu decido, Senhor, renunciar às minhas vontades. Eu decido, Senhor, renunciar a tudo, Senhor. Assim como Raabe fez, uma mulher improvável que abriu mão dos seus desejos, das suas vontades. Aquela mulher largou a prostituição. Quantas mulheres precisam largar a prostituição? Ei, entrega a eles hoje no altar do Senhor. Entrega esse impossível aí no altar do Senhor. Nós vamos cantar essa canção aqui. E com essa canção não canta de qualquer jeito não. Não louva Ele de qualquer jeito não. Canta com muita fé. Entrega Ele ao Senhor. Ai, Espírito Santo. Palavras hoje viram decretos, Senhor. Eu creio. Eu creio, Espírito Santo. Visita corações, Espírito Santo. Nós não somos mais escravas do medo, Deus. Toca, Senhor, onde só Tuas mãos alcançam, Espírito Santo.